Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial de como desenhar um cogumelo, tá? Eu vou ensinar como desenhar um cogumelo porque geralmente eu gosto de desenhar fada e fada é um complemento bacana pra se ter quando cogumelo, desculpa, é um complemento bacana pra se ter quando você desenha fada, tá? Eu vou usar o meu lápis Tombow HB, eu amo essa marca, tá? É um lápis de alta qualidade e de alta precisão. Vou usar a minha lapiseira também, para ter um pouco mais de precisão na hora de finalizar. E vou usar borracha, minha borracha, que geralmente eu uso é da Staedtler, certo? Então esse é o material básico que eu vou utilizar. E a primeira coisa que eu queria começar, na verdade, antes do tutorial em si, tá? Seria, antes do desenho em si, seria a gente raciocinar o formato de um cogumelo. Esse papel que eu tô utilizando é um caderno de desenho da Canson. Então, ele é um pouco mais texturizado. Ele é lisinho, mas quando a gente começa a fazer o sombreamento, ele fica texturizado, uma textura legal, tá? Então, antes da gente começar, eu queria raciocinar nas formas básicas, né? As formas fundamentais desse cogumelo que a gente vai desenhar, certo? Então, se você parar para pensar, certo? Se você sabe fazer um cilindro, e eu espero que esteja saindo direitinho no vídeo esse cilindro, tá? Mas basicamente, se você fizer um cilindro e aí esse cilindro, ao invés de ter essa lateral aqui retinha, se você simplesmente fizer com uma cinturinha, certo? Você já vai ter uma base certo? Para esse cogumelo. Se você não fizer com essa cinturinha tão acentuada, tá? Para não ficar tão cartoon. Se você fizer, por exemplo, a ideia do cilindro, que é mais ou menos o que eu vou fazer, mas uma cinturinha um pouco menos acentuada e uma linha um pouco menos contínua, tá? Não sei se vai pegar essa descontinuidade, eu tô vendo aqui no celular, que eu tô gravando, não pega tanto esses detalhes, mas na hora de finalizar vai dar pra ver, tá? Mas basicamente, eu quero que você se habitue a essa forma aqui. Eu digo, quebrar, pegar, no final das contas, o cogumelo que a gente vai fazer, tá? E raciocinar que a base dele, o talo dele, essa partezinha, certo? Ela é baseada num cilindro e a partir do cilindro você pode transformar esse cilindro para ele ter uma cinturinha maior, certo? Ser um pouco mais cartoon, ou ele ser um pouco mais retinho, um pouco menos cartoon, mas ele ser sempre uma alteração desse raciocínio do cilindro, tá? Porque aqui você já vai acertar a perspectiva que você está enxergando, certo? Você já vai encaixar também esse topo, tá? Pensar nessa ideia de encaixe entre o topo e entre a base, tá? E esse topo, você pode fazer, vamos pensar aqui no cogumelo do Mario, né? Pode, né? Você pode fazer ele bem pequenininho aqui a base, bem gordinho, e aqui em cima, ó, bem grandão, né? Como você pode fazer também essa base um pouco mais achatada, tá?
que aí você vai ter um outro tipo de cogumelo. Então, assim, é uma forma bem simples, certo? É um tutorial para quem tá começando a aprender a desenhar. Mas, como você pode ver, existe bastante pensamento por trás da ideia de desenhar uma forma bem simples, né? Principalmente devido ao fato dela ser bem simples, mas para que ela fique bem legal, certo? Então, vamos para o desenho em si. Aqui é o raciocínio da forma que eu queria que você pegasse. E se você não pegou essa forma daqui de cima, certo? A ideia, se você fizer um elipse, certo? Você tá quase lá. Dessa elipse, ó, você vai aproveitar esse arredondado da base. E aí, aqui em cima, ó, trazer como se fosse uma redoma, como se fosse uma gota, certo? Então, esse também é o raciocínio por trás. Eu só não tô fazendo essa parte transparente por dentro da elipse, né? Eu tô pegando ela aqui direto e trazendo aqui a parte de cima, certo? Então, depois da gente raciocinar aqui a forma do cogumelo, tá? Eu queria passar, então, para o desenho em si. Tirar aqui esse fio do meio, tá? Acho que vão ter algumas sombras ao longo desse vídeo, mas eu vou sempre procurar deixar ele o mais claro, mais visível possível, tá? E aí, vamos começar, como eu falei, pensando aqui na nossa base para esse cogumelo, tá? Tô fazendo ele clarinho, um pouco mais clarinho, porque isso aqui é o meu rascunho, ainda não é a minha camada de finalização, minha camada final, certo? A aparência final. E aqui também vou pensar, tá? A minha redoma. Aqui, parte de cima. E se você notar, ó, aqui a gente estava raciocinando. Aqui a gente estava raciocinando tudo bem retinho, né? E aqui eu já dou umas quebradas, né? No cogumelo final que eu vou fazer, quebrada que eu digo não na linha, mas eu digo no sentido dela não ser totalmente contínua, uma linha assim totalmente preenchida, mas dela aí, por exemplo, tendo umas ranhurazinhas, umas tremidazinhas, que é para dar uma sensação mais orgânica, certo? Além disso, uma outra dica que eu gostaria de dar é essa aqui, ó. Se você vai começar a fazer o seu cogumelo e não tem certeza se a parte de cima, se ela vai ficar encaixada direitinho, ó, você pode fazer uma linha de simetria. No caso, essa linha é bem clarinha, tá, gente? É bem clarinha para que você possa medir um lado com relação ao outro, tá? Eu não fiz essa linha de simetria aqui, mas é uma dica, você pode começar, inclusive, o seu cogumelo a partir dessa linha de simetria. E a partir dessa linha de simetria também faz sentido isso aqui que eu fiz, que é uma quebradinha aqui na parte de cima dessa redoma, tá? Desse encaixezinho do cogumelo. E uma tremidinha também aqui desse lado. Essas pequenas assimetrias, no final das contas, vão fazer a diferença para deixar ele mais orgânico, né? Então, aqui eu planejei o rascunho. Agora, eu vou planejar o que seriam as minhas bolinhas, certo? E aí, olha só, eu até posso pensar esse cogumelo e de repente colocar bolinhas mesmo, umas maiores, umas menores, umas aqui nas pontas, incompletas, certo? Ele vai ficar um cogumelo bem cartoon, bem jogo de videogame, assim, bem cartunzinho,
Mas daí, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o que seriam as minhas bolinhas. Eu tô fazendo formas orgânicas, né? De tamanhos diferentes. Que é para esse cogumelo ficar, como eu falei pra vocês, um pouco mais orgânico, certo? E aí eu vou caprichar nessas formas, principalmente de um lado. Não vou encher pro outro lado, certo? E vou deixar esse lado aqui um pouco mais livre. Uma outra coisa que cogumelos podem ter, tá? Embora nem todos, é essa casquinha aqui, certo? Abaixo da parte de cima, tá? Então aqui basicamente eu trabalhei o meu rascunho, já tô começando a definir aqui as formas de algumas texturas que eu vou ter, certo? E a mágica desse cogumelo vai ser a texturização, certo? Se você nunca fez textura de grama, tá? A gente vai trabalhar aqui um pouquinho dessa textura. Deixa eu ver um espaço para poder colocar. Mas, basicamente, você vai segurar o seu lápis, certo? Colocar um pouco de pressão nele sobre o papel. E aí, conforme você faz sua grama, você vai soltar essa pressão, certo? Eu vou ficar calado um pouquinho para você poder ouvir. Espero que saia o som. E o segredo dessa grama também, ó. Quando a gente é pequeno, a gente faz a grama assim, ó. Tudo mais ou menos do mesmo tamanho, sem variação de espessura, certo? A linha e separadinha, tá? Então, aqui é meio que o oposto. Eu tenho linhas que começam mais grossas, terminam mais finas, certo? Elas estão sobrepostas uma sobre a outra, porque pensa só, a grama ela não vai ficar uma do lado da outra para poder você desenhar, tá? A grama orgânica, a grama que você pisa, né, que você interage no mundo, ela é uma grama que tá cruzada uma por cima da outra, certo? E com tamanhos variados, porque você vai ter gramas, né, maiores, menores, tá? Se você não conseguir fazer essa grama de primeira, é treino, tá? Na verdade, essa grama, eu tô fazendo ela com uma técnica chamada de rachura, que eu posso gravar outro vídeo só para explicar essa técnica. Mas, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, quis falar um pouquinho rapidinho para não ficar meio solto, assim, como é que eu vou fazer a grama, tá? E aí, agora, antes de fazer a grama, porque ela vai ficar por cima do meu cogumelo, eu vou começar a trabalhar a iluminação. A iluminação desse cogumelo, eu vou colocar aqui, ó, abaixo dessa casquinha. Um pouco de sombra. E eu tô tentando manter esse sombreamento bem orgânico. O que que significa isso? Eu não tô definindo, né, de cara um formato para essa sombra. E aí, o que que eu gosto de fazer quando eu tô sombreando?
Eu gosto de jogar um tom médio, certo? E depois, a partir desse tom médio que eu joguei aqui, eu vou começar a definir o meu tom mais escuro. Por que que eu gosto de partir do claro pro escuro ou do médio pro escuro? Tá? Porque se eu partir do escuro pro médio, por exemplo, ou do escuro pro claro, eu não vou, se eu tiver, por exemplo, que apagar, né, esse sombreamento, vai me dar mais trabalho do que eu fazer do médio, por exemplo, e ir escurecendo aos poucos. E eu tô escurecendo mais, ó, onde tá mais próximo da casquinha. E agora que eu coloquei a minha área mais escura, vou ajustando esse degradê, para ele não ficar quebrado. E é um trabalho de paciência, tá, gente? Sombreamento, você tá vendo que eu vou fazendo camada por camada, construindo até chegar onde eu preciso chegar, tá bom? Vou agora fazer a textura dessa casquinha. Que nesse caso faz parte do sombreamento, porque uma parte dela vai ficar a partir da textura, vai ficar mais escura, né? Vai dar a sensação de sombra. E o que eu tô fazendo são linhas muito próximas umas das outras, um pouco tremidinhas, para dar a sensação de ranhura, certo? Aqui já vou definir um pouco mais algumas dessas linhas. E esse é o momento que eu entro com a lapiseira, porque eu quero linhas bem delineadas. Bem fininhas. Vou complementando aqui meu sombreamento com a lapiseira. E você vê como uma forma simples, né, de um cogumelo baseado num cilindro e baseado no elipse, no final das contas pode se tornar uma forma complexa, né, se você capricha na textura, se você faz direitinho todas as etapas, né, trabalha todas as camadas.
certo? Aqui, obviamente, minha luz, ela tá vindo dessa direção, porque esse lado aqui, né, acaba ficando mais escuro. Tá? E aí, agora eu vou trabalhar na parte de cima. A essa altura eu também já posso fazer a minha grama. Eu vou só terminar a parte de cima antes de fazer a grama, porque pode ser que a grama passe um pouco pra parte de cima. Então, trabalhando aqui no meu sombreamento. E aqui é um trabalho de paciência para fazer entre as bolinhas orgânicas que você fez. E aqui, como eu falei pra vocês, né? Vou jogando esse sombreamento orgânico do médio pro claro. E ele vai ficar mais pra esse lado, tá? Que é o meu lado de sombra. Vou jogando aqui pacientemente. Certo? Daí começa a escurecer. E sombreamento e textura é isso, gente. É muita paciência pra fazer do jeitinho que é pra ser feito. De repente, se você tá apressando esse processo, pode ser que a sua textura, a sua iluminação não esteja do jeito que você gostaria que ela ficasse. Tá? E como esse meu lápis é um HB, tem uma hora, ó, que eu vou querer trazer aqui com a minha lapiseira. Mesma coisa ali de baixo, pra ele ficar um pouco mais definido, um pouco mais escuro.
Tudo com muita paciência. Sua mão pode doer, tá? A minha já tá doendo. Depois de fazer alguns movimentos repetitivos. Então, se esse for o caso, a minha sugestão é que você pare, dê umas paradas, abre e fecha a mão, dá uma relaxada na mão, mas não deixa essa mão ficar doendo, se tiver doendo muito, porque daí você pode desenvolver um LE, né? Uma lesão devido a movimentos repetitivos. Gente, tem a participação especial dos barulhos de fundo, que eu tô gravando da minha casa. Tá vendo que aos poucos esse cogumelo vai ganhando vida, vai ganhando contornos, vai tendo uma iluminação cada vez com mais contraste. Cuidado para sua iluminação não saltar, ou seja, para não ficar muito escuro de um lado e aí abruptamente ela ficar mais clara do outro. Não ter de fato assim um degradê, né, na sua iluminação. Certo? E aí agora o nosso cogumelo, ele já tá mais à vista, né? Assim, já tá mais... A gente já consegue perceber melhor. Algumas coisas nele. Você tá vendo como uma forma bem simples, como um cogumelo, pode demorar 30 minutos para ser feito, né? Uma coisa assim que... Aqui, ó, o que eu tô tentando fazer é variar a espessura da minha linha em alguns pontos. Certo? E aqui agora, antes de fazer a grama, eu vou jogar uma sombra clarinha, orgânica.
Depois que eu jogo essa sombra, tá? Esse fundo, na verdade, o que vai acontecer? Como o papel, eu tô vendo aqui que no vídeo tá bem clarinho, né? Vou até tentar dar uma escurecida mais pra poder nesse vídeo ficar que dê pra você ver direitinho. Mas o que acontece? Meu papel, ele é quase branco. Ou seja, ele não é tonalizado, meu fundo, tá? Como ele não é tonalizado, quando eu tenho uma área branca dessa, por exemplo, ela não vai ter tanto contraste. Quando eu tonalizo o fundo, ó, essa área... O que aconteceu? O vídeo parou de gravar automaticamente, daí eu voltei fazendo a grama, e quando eu achei que estava gravando fazendo a grama, e não fez. Então, basicamente eu fiz a grama com aquela técnica que a gente viu antes, tá? Mil desculpas mesmo por não ter conseguido capturar esse momento, tá? Mas a gente tá vendo aqui o resultado, tô dando aqui algumas retocadas. E aí aqui agora eu vou continuar, eu fiz primeiro com o Tombow HB, certo? Agora eu vou fazer com a lapiseira, porque além de ser mais escura, ela vai ficar mais fininha. Então, aquela grama que eu fiz com lápis, ela vai ficar mais de fundo, mais como se fosse assim uma sombra, como se ela estivesse um pouco mais distante, tá? E tô fazendo agora aqui com a lapiseira. Espero que tenha dado pra captar esse momento com a lapiseira. Aqui eu vou prolongar a minha área escura para que ela entre na grama, certo? E uma vez que eu coloco a grama, ó, eu também posso escurecer essa parte de junção aqui, ó. Tá vendo que tá ficando esses pontinhos, tá? Porque eu coloquei muita força. Então, o que que eu tô fazendo pra esses pontinhos ficarem mais discretos? Eu tô escurecendo aqui a base da grama, até como se fosse o chão mesmo, certo? Porque daí eles vão ficar mais discretos. Vou arriscar aqui, trazer um pouco mais de sombra da parte de baixo com a lapiseira. Tô falando arriscar porque assim, a lapiseira, ela não faz essa sombra. Você nota que quando eu vou sombrear, eu deito o lápis, nessa lateral do lápis sobre o papel. E eu não consigo fazer isso com a lapiseira. Tá? Então, eu tô usando aqui só a pontinha da lapiseira pra escurecer aqui a base da grama. Pra dar mais vida, né? Deixar maior esse contraste. Esconder aqueles pontinhos que eu falei pra vocês que eu deixei na hora de fazer a grama. Tá? E é isso, pessoal, né? Só pra gente revisar como é que a gente fez esse cogumelo, né? Um tema super simples, super fácil de fazer, tá? O que que a gente fez? A gente primeiro fez um estudo aqui das formas que compõem esse cogumelo, tá? Daí a gente fez um rascunho bem clarinho
onde a gente escolheu o formato aqui da base, o formato de cima, e ao invés de fazer ele todo lisinho, a gente foi fazendo uma linha mais tremida e menos contínua, certo? Aí daí a gente viu a questão da forma. Começamos pela forma. Da forma a gente passou para texturas e iluminação. E para fazer isso você precisa definir um ponto de luz, certo? Ou seja, de onde é que a luz está vindo. Daqui a pouco eu mostro de onde é que a luz está vindo nesse desenho novamente, certo? Então, forma, textura, iluminação e, finalmente, finalização, ou seja, a aparência final, certo? Depois de trabalhar nas texturas e trabalhar na iluminação, a gente foi ajustando a luz aqui, a luz acolá, certo? A gente viu textura de grama também, rapidamente, para poder conseguir fazer, né, esse cogumelo. Tô aqui abrindo o branco com a borracha em algumas partes, definindo melhor com a lapiseira. E é isso, se deixar fica aqui o dia todo, escurecendo, né, dando um pouco mais de contraste.